Oi, nós somos o grupo 5 e ficamos responsáveis por falar sobre a fermentação alcoólica. Os componentes do grupo são Brenda Moreno, Camila Santos, Letícia de Almeida e Saulo de Tarso. Eu vou começar dando uma contextualizada no que é a fermentação alcoólica e como ocorre o seu mecanismo. A fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares como a glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular com a produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. É um processo anaeróbico que ocorre no citosol e é realizado por algumas bactérias e por leveduras. Resumindo, na fermentação alcoólica, as duas moléculas de ácido pirúvico produzidas pela glicólise são convertidas em álcool etílico com a liberação de duas moléculas de CO2 e a formação de duas moléculas de ATP. Agora eu vou falar resumidamente sobre a glicólise. A glicólise é uma sequência de reações que metabolizam uma molécula de glicose em duas de piruvato, com a produção concomitante de duas moléculas de ATP. Esse processo é também anaeróbico, ou seja, não exige oxigênio. O piruvato pode seguir sendo reduzido de modo anaeróbico a lactato ou a etanol, e em condições aeróbicas pode ser completamente oxidado a CO2 e H2O, produzindo muito mais ATP no ciclo do ácido cítrico. Aqui nós focaremos na fermentação alcoólica. E como que funciona o mecanismo da fermentação alcoólica? Como eu já falei, a glicose é convertida em piruvato pela glicólise, e o piruvato é convertido em etanol e dióxido de carbono em um processo de 2 passos. Na primeira etapa, ocorre a descarboxilação do piruvato, ou seja, o piruvato vai perder um dióxido de carbono. Essa reação é catalisada pela enzima piruvato descarboxilase, que requer a coenzima tiamina pirofosfato. Essa coenzima é derivada da vitamina tiamina, ou B1, e também participa em reações catalisadas por outras enzimas. A segunda etapa é a redução do acetaldeído a etanol pelo NADH, em uma reação catalisada pela enzima álcool desidrogenase. E esse processo regenera o NAD+. A importância da fermentação alcoólica para nós está em aplicações biotecnológicas, incluindo a panificação e a produção de bebidas alcoólicas. As leveduras do gênero Saccharomyces são utilizadas na produção de vinho, cerveja e pão. No caso do vinho e da cerveja, o interesse está no álcool resultante da fermentação. E já no caso da indústria de panificação, o interesse está no dióxido de carbono, liberado durante a descarboxilação do piruvato. As bolhas desse gás contribuem para levedar a massa, tornando o pão mais leve e macio. No caso do vinho, o açúcar da uva é utilizado pelas leveduras que estão presentes na casca da uva, para obtenção de energia por fermentação. O CO2 vai ser liberado e o álcool ficará retido. Já no caso do pão, o açúcar da farinha é utilizado pelas leveduras presentes no fermento para obtenção da energia por fermentação. O CO2, ao ser liberado, vai contribuir para levedar a massa, tornando-a mais leve e também vai fazer com que ela cresça. E o álcool vai evaporar. Bom, para falar sobre a fermentação alcoólica, escolhemos um artigo que fala sobre a interação de Hanseníase sporovarum e Saccharomyces cerevisiae durante a fermentação alcoólica. A fermentação do vinho é um processo ecologicamente complexo que envolve diversas espécies de leveduras em diferentes estágios. Essas espécies de leveduras interagem entre si e mostram uma sucessão populacional que é principalmente caracterizada por grandes populações de espécies não Saccharomyces em estágios iniciais e a dominância de Saccharomyces em estágios tardios. Até agora, as investigações das interações de leveduras enfatizaram alguns aspectos durante a fermentação do vinho, como o nível de nutrientes, como carbono e nitrogênio, como as principais fontes de limitantes, e temos a Saccharomyces cerevisiae como destaque
por consumir ambos mais rápidos do que as não Saccharomyces, causando uma depleção de nutrientes no início da fermentação. Além do mais, as Saccharomyces são mais eficientes na produção de biomassa do que as não Saccharomyces em condições de fermentação, ou seja, as não Saccharomyces precisam de concentrações de nutrientes mais altas para produzirem a mesma biomassa. Logo, as concentrações de nutrientes são consideradas um fator importante para a dominância de Saccharomyces. Este artigo tem como objetivo determinar as interações entre as duas espécies, sendo a Saccharomyces cerevisiae e as Hanseníase porovarum, por meio de uma série de fermentações alcoólicas. De uma forma geral, a evolução da população de leveduras foi acompanhada pelo plaqueamento em meio sólido e contagem ao microscópio. Para analisar a influência do contato célula a célula, células de diferentes espécies foram misturadas ou mantidas separadas por tubos de diálise. Para análise dos efeitos de diferentes metabólitos, células adaptadas de Hanseníase spora foram cultivadas em diferentes meios para acompanhar a influência dos metabólitos de Saccharomyces e o efeito do etanol e os efeitos nos nutrientes, como a disponibilidade de açúcar, foram testados simulando as condições de fermentação. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre os materiais e métodos. Cepas de leveduras, condições de cultura e testes de fermentação. As cepas de levedura que fizeram parte desse grupo e que foram isoladas eram naturais dos vinhos. Elas foram identificadas por análise RFLP e análise de sequência de domínio D1 e D2 do DNA ribossômico 26S. As leveduras foram cultivadas durante a noite em meio YPD a 28 graus Celsius antes do uso. Todas as fermentações foram feitas à presença de ar com tampa de rosca não totalmente apertada a 25 graus Celsius e com velocidade de agitação de 120 RPM. Métodos analíticos e métodos de quantificação populacional. As concentrações de ácido acético, glicerol e açúcar total das amostras foram testadas por Miura One Multi-Analyzer usando um kit enzimático da Biosystems AS. E as concentrações de etanol, frutose e glicose foram testadas pelo kit enzimático da Roche Diagnostics e as amostras foram diluídas e analisadas de acordo com as instruções do fabricante. Métodos de cultura e contagem de microscopia foram usados para quantificar as populações de leveduras de todas as amostras neste estudo. As amostras foram retiradas asepticamente e espalhadas em placas YPD sólidas após a diluição apropriada em água estéril. Meio lisina sólido foi usado para a quantificação de Hanseníase porovarum em amostras de culturas mistas ou fermentação mista, porque a Saccharomyces não cresce bem nesse meio. A disseminação da amostra e a contagem de colônias foram realizadas usando um distribuidor espiral automatizado e um contador de colônias. Análise de interação por fermentações com separação entre as espécies. Primeiro temos a configuração experimental com ou sem o tubo de diálise. Os tubos de diálise foram colocados em água estéril por 1 hora antes de se utilizar. E então, no experimento A, o vaso externo era de 250 ml e o frasco continha tampa rosca, onde o volume de cultura dentro do tubo de diálise foi de 20 ml e o volume de cultura dentro do vaso, mas fora do tubo de diálise, foi de 180 ml. No experimento B, o vaso externo era um tubo cônico de 50 ml, em que o volume de cultura em ambos os compartimentos interno e externo era de 10 ml. Já no experimento C, o vaso era um frasco com tampa rosca de 250 ml, no qual nenhuma unidade de tubo de diálise foi introduzida. Para os experimentos A e B, níveis semelhantes de meio de cultura foram formados entre os dois compartimentos e, portanto, nenhuma mudança de volume causada pela difusão de diferentes metabólitos foi observada. Todos esses experimentos foram realizados em condições estéreis e cada recipiente preparado com meio autoclavado antes do uso. Para então verificar a circulação de metabólitos entre os dois compartimentos separados, o meio YPD foi introduzido nos experimentos A e B e Saccharomyces foi inoculada em compartimentos internos ou externos. Então, mais para frente, na parte de resultados, a Letícia vai dizer o que aconteceu nessa parte do experimento. Sobre as fermentações, para examinar as interações entre as duas espécies de levedura, fermentações com YPD ou mostros naturais foram feitas em diferentes configurações experimentais. O YPD foi utilizado como controle negativo, já que a concentração de açúcar, o etanol produzido e a disponibilidade de nutrientes não permitem a interação do fermento. Em contraste, nos mostros naturais, o açúcar e outras condições nutricionais permitem inibições de crescimento entre diferentes espécies.
No experimento A, foi utilizado o mosto natural como meio de cultura e então 4 fermentações diferentes foram conduzidas. Na primeira, tivemos Saccharomyces cerevisiae inoculadas e cultivadas no compartimento externo e Hanseníase spora inoculada e cultivadas no compartimento interno, dentro do tubo de diálise. Na segunda, tivemos o contrário, Saccharomyces inoculada e cultivadas no compartimento interno e a Hanseníase spora no compartimento externo. Na terceira, só tivemos Saccharomyces inoculadas e cultivadas em ambos os compartimentos e no quarto, tivemos Hanseníase spora inoculadas e cultivadas em ambos os compartimentos. Nessa configuração experimental, a proporção de volume entre os compartimentos interno e externo foi de 1:9. No experimento B, utilizaram o mesmo mosto natural do conjunto experimental A, mas com uma relação de volume diferente entre os compartimentos, sendo aqui de 1:1. Foram realizados 2 tipos de fermentações. A primeira, com Saccharomyces inoculada e cultivada no compartimento externo e Hanseníase spora inoculada e cultivada no compartimento interno, e no segundo experimento de fermentação, foi realizado o contrário, Saccharomyces no compartimento interno e Hanseníase spora no compartimento externo. Na fermentação C, tanto o mosto natural como usado nas fermentações A e B, como o meio YPD foi utilizado como meio de cultura e então tanto a Saccharomyces quanto a Hanseníase spora foram cultivadas juntas. E então, todas as fermentações foram monitoradas por peso a cada 24 horas até que não houvesse perda de peso, e as amostras foram retiradas diariamente para quantificar as células de levedura. Para validar ainda mais a circulação do metabólito entre os 2 compartimentos, as concentrações de ácido acético, glicerol e açúcar de ambos os compartimentos do conjunto experimental A foram medidos nos estágios intermediários e finais, e como controle, os mesmos índices foram verificados na configuração experimental C. Produção de sobrenadantes e células de levedura para testar as interações de levedura. Para testar o possível efeito dos metabólitos de cultura de Saccharomyces sobre a cultivabilidade de Hanseníase spora, foram usados sobrenadantes livres de células de fermentação de Saccharomyces cerevisiae. Primeiramente, foi realizada uma fermentação mista em mosto sintético para definir as etapas de fermentação, e então 3 estágios foram estabelecidos: 1 quando a população cultivada de Hanseníase spora era maior, 2 quando essa população estava em declínio e 3 quando não podem ser vistas mais as colônias de Hanseníase spora nas placas. E então, com as etapas definidas, fermentações de espécies únicas foram realizadas para fornecer tanto as células de Saccharomyces quanto as células de Hanseníase spora. Logo, células de Hanseníase spora adaptadas foram inoculadas em sobrenadantes livres de células de fermentação de Saccharomyces cerevisiae, para assim se observar as mudanças na cultivabilidade durante 48 horas. Como controle, células de Hanseníase spora adaptadas foram incubadas não apenas em YPD, mas também em meio sintético, mimetizando os diferentes estágios de fermentação, para então analisar o efeito das mudanças nos substratos principais, como o álcool e os açúcares, sobre a viabilidade e cultivabilidade das células de Hanseníase spora. Então, nessa tabela, podemos ver as concentrações de etanol, frutose e glicose em cada estágio de fermentação das 3 fermentações realizadas. A fermentação mista, que forneceu as referências de amostragem, fermentação de Saccharomyces cerevisiae, que forneceu os sobrenadantes, e a fermentação de Hanseníase spora varum, que forneceu as células adaptadas. Análise de toxicidade do etanol. Experimentos também foram conduzidos para analisar o possível efeito do etanol na cultivabilidade de Hanseníase spora. Então, para esses experimentos, células de Hanseníase spora adaptadas do estágio de fermentação 2 foram inoculadas e cultivadas em meio sintético com diferentes concentrações de etanol. As fermentações foram iniciadas em 30 ml de meio sintético com 12,5 gramas por litro de glicose e de frutose e 30 mg por litro de nitrogênio, enquanto as concentrações de etanol foram definidas de 6 a 12%. Após a inoculação, as células de Hanseníase spora foram contadas e plaqueadas para monitorar as populações cultiváveis nas 24 horas e 48 horas, e os conteúdos de açúcar e etanol de cada meio foram examinados após 72 horas. E agora a Letícia vai falar um pouco mais sobre os resultados obtidos a partir dos experimentos.
Bom, falando agora sobre os resultados em relação às mudanças populacionais durante a fermentação alcoólica em compartimentos separados, um primeiro experimento foi realizado para analisar a barreira do tubo de diálise e a difusão livre de células e metabólitos. O uso de qualquer natural com diferentes concentrações de açúcar ou de um meio YPD não resultou em nenhuma alteração na composição final do meio no compartimento interno ou externo. Então, da mesma forma, células de Saccharomyces adicionadas em um compartimento não foi recuperada no outro, embora ácido acético, glicerol, etanol e açúcar fossem os mesmos em ambos. Assim, o conjunto experimental permitiu a difusão dessas moléculas, mas impediu a transferência de células. Uma pequena mudança de volume foi observada entre os dois compartimentos da configuração experimental B, quando uma diferença de 10 vezes da concentração inicial de açúcar foi estabelecida para ambos os compartimentos. Essa mudança de volume indicou a possibilidade de diferentes velocidades de circulação e de diferentes moléculas quando havia diferentes concentrações. Devido às diferentes taxas de fermentação entre Saccharomyces e Hansen esporas, diferentes concentrações de açúcar apareceram nas montagens experimentais com células separadas. As menores concentrações de açúcar no compartimento de Saccharomyces resultaram em menor volume, enquanto o compartimento de Hansen esporas apresentou maior volume. Em relação às mudanças na população de levedura, as fermentações alcoólicas mistas realizadas em meio YPD versus mosto natural mostraram resultados muito diferentes que estão apresentados através desses gráficos. Então, no gráfico A, temos o meio YPD e não foi observada interação relevante entre as duas espécies. O consumo de açúcar foi muito rápido e um grande tamanho populacional foi atingido. Além do mais, o mesmo nível populacional foi observado para ambas as espécies. Em contraste, no gráfico B, de mosto natural, foi observada uma forte interação na cultivabilidade. As células de Hansen esporas eram visíveis ao microscópio e mantinham o mesmo tamanho de população durante a fermentação. No entanto, a população cultivável de células de Hansen esporas diminuiu para menos de 10 a 6 unidades formadoras de colônia por ml após 3 dias de fermentação, e essa tendência continuou até que não houvesse células de Hansen esporas recuperadas nas placas após 5 dias de fermentação. Para testar se a presença de células em ambos os compartimentos afetava a cultivabilidade e o processo de fermentação, as mesmas espécies foram testadas em ambos os compartimentos no conjunto experimental A. Então, nos gráficos expostos, temos em A o compartimento do fermentador de Saccharomyces e em B o de Hansen esporas. E as linhas sólidas mostram a população avaliada por microscopia, as linhas pontilhadas mostram a população avaliada por cultura, as linhas pretas mostram a população de levedura no compartimento externo e as linhas cinzas no compartimento interno. Então, percebe-se que as recuperações foram semelhantes em ambos os compartimentos, não importando se foram avaliados por microscopia ou galvanoplastia. A única diferença observável foi o consumo de açúcar diferente entre Saccharomyces e Hansen esporas. Descartado o efeito de montagem experimental, os autores realizaram as fermentações com diferentes espécies inoculadas nos dois compartimentos separados e nas duas diferentes montagens experimentais, com as mesmas ou diferentes proporções de volume, como apresentado através dos gráficos. Então, a fermentação realizada no conjunto experimental B deu os mesmos resultados. A fermentação decorreu em 10 dias, com uma diminuição acentuada na cultivabilidade de Hansen esporas após 6 dias de fermentação, e nenhuma recuperação no dia 8. Apenas uma pequena diferença foi observada ao microscópio quando as Hansen esporas estavam no compartimento externo, o que é apresentado no gráfico B, porque as contagens foram diminuindo com o tempo, enquanto quando estavam no compartimento interno, as contagens foram semelhantes à população de Saccharomyces ao longo da fermentação, que está apresentado no gráfico A. No entanto, quando o diferencial de volume era maior, os efeitos não puderam ser facilmente determinados, o que ocorreu na configuração experimental A. Logo, quando as células de Saccharomyces estavam no compartimento externo apresentado no gráfico C, a fermentação procedeu de forma semelhante, mas o efeito sobre a cultivabilidade de Hansen esporas apareceu mais cedo, por meio de uma diminuição no dia 3 e sem recuperação no dia 5, o que é provavelmente devido às mudanças induzidas por uma população maior de Saccharomyces. A configuração experimental oposta não ocorreu corretamente porque o compartimento interno secou devido à fermentação mais rápida e ao fluxo de água para o compartimento externo, apresentado pelo gráfico D. Assim, 3 conclusões principais podem ser tiradas. Primeiro, a razão de volume entre os compartimentos de Saccharomyces e Hansen esporas afetaram a redução acentuada da população cultivável de Hansen esporas, pois quando o volume de um compartimento de Saccharomyces era igual ou maior que o compartimento de Hansen esporas, a cultivabilidade das Hansen esporas foi facilmente afetada pelas das Saccharomyces nos estágios finais da fermentação. Em segundo lugar, a queda acentuada da cultivabilidade de Hansen esporas sempre começou nos estágios finais da fermentação. E em terceiro, nenhum efeito óbvio do contato célula-célula foi observado na interação entre Hansen esporas e Saccharomyces, se compararmos os resultados da fermentação mista e da fermentação compartimentada. A queda acentuada aconteceu independente da separação entre as populações, o que indica que certos compostos do meio causaram a diminuição.
Para elucidar a influência dos compostos produzidos pela fermentação na população cultivável de Hanseníase sporas, foi realizado um novo conjunto de experimentos. Um meio precisamente definido, o mosto sintético, foi utilizado para realizar uma fermentação mista inicial, que seus resultados são apresentados no gráfico. Então, como a Brenda havia falado anteriormente, pode-se definir 3 estágios de fermentação. Estágio 1, quando a população de Hanseníase sporas cultivável atingiu o máximo. Estágio 2, quando essa população diminuiu abaixo da população inicial. E o estágio 3, quando nenhuma colônia de Hanseníase sporas pode ser vista nas placas, onde temos no gráfico as linhas verticais indicando essas 3 fases de fermentação. Esses pontos foram analisados para definir as mudanças na composição do meio e fornecer os valores de etanol e açúcar que serão usados para definir o meio sintético que mimetiza esses estágios. Além disso, fermentações de espécies únicas foram realizadas para fornecer sobrenadantes livres de células de Saccharomyces, as quais produziram resultados semelhantes de fermentação mista, bem como para produzir células de Hanseníase sporas adaptadas aos mesmos estágios de fermentação, que atingiam 6,8% de etanol. Agora, em relação à população de Hanseníase sporas, quantificada por microscopia, manteve sempre um nível semelhante, porém essas células nem sempre foram cultiváveis. Quando células de Hanseníase sporas foram cultivadas em qualquer sobrenadante livre de estágio 1 ou em meio YPD, praticamente nenhum efeito sobre a cultivabilidade foi observado, como é mostrado no gráfico A1. Apenas uma pequena diminuição da cultivabilidade foi observada às 24 horas no meio sintético, simulando o estágio de fermentação 1, que é representado no gráfico B1. A incubação de células de Hanseníase sporas com sobrenadantes livres dos estágios de fermentação 2 e 3 produziu uma diminuição acentuada na cultivabilidade delas, para quantidades insignificantes, como vemos nos gráficos A2 e A3. O sintético, que mimetiza os estágios 2 e 3 de fermentação, produziu efeitos semelhantes, embora as células expostas ao meio sintético do estágio 2 tenham sido menos afetadas e a diminuição na cultivabilidade tenha ocorrido lentamente, como mostrado no gráfico B2. Enquanto no gráfico B3, infere-se que após 48 horas, nenhuma célula foi recuperada nas placas. Então, comparar a população de células cultiváveis em sobrenadantes de Saccharomyces e meios sintéticos dos mesmos estágios de fermentação, os metabólitos secretados por elas pareceram desempenhar um papel principal na cultivabilidade de Hanseníase sporas, enquanto alterações de outros compostos relacionados ao processo de fermentação, como etanol e açúcar, também pareciam desempenhar algum papel. Como a Brenda também havia falado anteriormente, foram feitos experimentos para analisar a influência do etanol na cultivabilidade de Hanseníase sporas. Então, para isso, utilizaram as concentrações de 6 a 12% de etanol e 25 gramas por litro de açúcar. Perceberam que a cultivabilidade diminuiu e correlacionou-se com o aumento da concentração de etanol, embora essa diminuição tenha sido de apenas uma unidade durante as primeiras 48 horas, e, portanto, não comparáveis à diminuição nas sessões anteriores ou nas fermentações mistas. Em todos os casos, as células de Hanseníase sporas consumiram açúcar do meio e foram capazes de fermentar ainda mais 30 a 50% do açúcar, quando a concentração inicial de etanol estava entre 6% e 9%. Enquanto em concentrações mais altas de etanol, algum açúcar foi consumido, mas nenhuma produção adicional de etanol foi observada. Baixas concentrações de açúcar mantiveram a cultivabilidade de Hanseníase sporas acima de 10 a 15 unidades formadoras de colônia por ml, após 48 horas. Assim, a concentração de açúcar e etanol nos estágios finais da fermentação não poderia ser o principal motivo para a queda acentuada da cultivabilidade observada nas fermentações mistas ou nas experiências de reconstituição com células e sobrenadantes de Saccharomyces. O que se tomou como resultado do estudo foram as interações entre as espécies de Saccharomyces e não Saccharomyces, no que diz respeito à mudança na produtividade das espécies de não Saccharomyces na presença de espécies de Saccharomyces. Nesse caso, 3 pontos foram destacados nesse estudo, que foi a diminuição das concentrações das espécies de não Saccharomyces devido ao esgotamento nutricional, a aumento de concentração de etanol e aumento da produção de metabólitos secundários que agem como fungicidas ou fungistáticos e que podem afetar as espécies não Saccharomyces. Nesse último ponto, vimos que é importante frisar que a formação do sobrenadante, ou seja, de metabólitos secundários gerados pelas espécies de Saccharomyces, diminuíram a produtividade e até erradicaram a população de espécies não Saccharomyces. Esse ponto é importante, pois a maioria dos testes realizados nesse artigo utilizaram de abordagens em que há a troca de metabólitos secundários. Nesse caso, a troca de metabólitos secundários foi de extrema importância para a diminuição da produção de
espécies não Saccharomyces. Em relação ao esgotamento nutricional, como podemos ver nos testes de fermentação mista, o mesmo substrato foi utilizado para as duas espécies, porém a espécie não Saccharomyces começou a diminuir a sua produção devido ao esgotamento nutricional. Esse esgotamento nutricional é justificado pelo alto consumo de substrato e a alta susceptibilidade das espécies de Saccharomyces em consumir esse mesmo substrato. Isso fez com que as espécies de não Saccharomyces em volta desse volume de espécies Saccharomyces fosse erradicado e diminuísse a sua produção. Por fim, o aumento na concentração de etanol não se mostrou expressivo em testes em espécies de não Saccharomyces. Algumas responderam ao aumento de etanol, porém isso não foi definitivo para poder concluir algo sobre o aumento da produção de etanol mediante a produção excessiva de espécies de Saccharomyces. Então não foi decisivo, logo os outros dois pontos foram mais destacados como objeto de estudo desse estudo e de outros estudos consequentes. Conclui-se do artigo que os autores analisaram a interação de espécies Saccharomyces e não Saccharomyces, integrando efeitos nas concentrações de etanol e açúcar, além da produção de metabólitos excretados pelas espécies Saccharomyces, que, consequentemente, diminuíram a cultivabilidade das espécies de não Saccharomyces. Logo, conclui-se que os metabólitos, ao invés da interação célula-célula, são os principais fatores que contribuem para a diminuição dessa cultivabilidade. Logo, mais testes são necessários para que se possa ter uma conclusão mais concreta. Porém, mediante esse estudo, pode-se desenvolver outras estratégias para analisar a produção desses metabólitos e a sua interação com outras espécies fermentadoras, inclusive na produção de vinhos. Depreende-se do artigo que essas interações em vários tipos de fermentação são necessárias à análise para que, em uma fermentação mista, em que se adiciona vários tipos de micro-organismos e que esses micro-organismos, além de terem interações célula-célula, também tem a interação com os metabólitos excretados. Isso é importante para definir um padrão de espécies a serem colocadas no mosto. Isso, consequentemente, afetará tanto na produtividade da levedura, sendo que ela não terá um concorrente no meio fermentativo ou algo que diminui a sua produtividade, e também no rendimento da reação, pois não diminuirá a eficácia catalítica de ambas as partes da fermentação. Isso implicará em mudanças tanto específicas da fermentação quanto gerais do produto final, que é a produção de etanol.